Na aula anterior, nós identificamos as necessidades de cobertura de seguros para cada um dos tipos específicos de seguros, conforme perguntas feitas ao cliente. Nessa aula, nós iremos identificar agora quais são as nuances de cada tipo de seguros, iniciando agora pelo seguro vitalício. Nós vimos que cada seguro tem as suas características específicas, mas nessa aula nós iremos detalhar características desse seguro vitalício, em que nós iremos cotar em uma determinada seguradora essa cobertura de 500 mil e iremos ver quais são os detalhes que precisamos atentar para a comercialização ou a oferta desse produto para um cliente. Nesse estudo, o cliente tem a data de nascimento de 1º de janeiro de 1980. Nós estando aqui em abril de 2020, na hora da gravação desse vídeo, esse cliente tem, portanto, 40 anos. Nós iremos cotar, inicialmente, uma cobertura de 500 mil para um pagamento em 20 anos. Ou seja, é um seguro que está sendo programado para valer durante a vida inteira do cliente, porém ele vai pagar essa cobertura para ter direito durante a vida toda, mas ele vai pagar durante 20 anos. Para pagamento em 20 anos, ele vai pagar 20 anos todo mês, um valor de R$ 1.291,58. Vamos ver como é que funciona isso. Observe algumas características da tabela de pagamento desses seguros. Ele vai pagar a cada ano, ou seja, durante a idade de 41, 42, até ter 60 anos de idade. Todo ano ele paga um valor. Então, durante 20 anos, ele realiza os pagamentos. Nessa outra coluna, mostra-se o que é pago a cada ano. Portanto, o valor acumulado é exibido nessa coluna, totalizando, portanto, R$ 308 mil que são pagos ao longo de 20 anos. O capital segurado, desde o primeiro pagamento, desde que ele paga o primeiro boleto desse seguro, é de R$ 500 mil. E aí reside o conceito de alavancagem patrimonial que o seguro oferece. Ou seja, quando eu pago R$ 1.291, eu já tenho direito a uma cobertura a deixar para minha família de R$ 500 mil. O que difere o seguro dos outros produtos, como por exemplo uma previdência privada, em que a previdência privada, apesar de também não entrar em inventário, só fica o valor que a pessoa pagou efetivamente, o que ela contribuiu, a soma das contribuições. O seguro não. A contribuição, o valor que é pago, aliás, o prêmio, garante de imediato todo o valor da cobertura contratada desde o princípio. Então, durante toda a vigência do contrato, o capital segurado é garantido aos beneficiários. Observe essa outra coluna que representa o acúmulo de reservas que esse tipo de seguro, conforme nós vimos nas aulas passadas, ele promove. Então observe aqui alguns detalhes. Primeiro, observe que esse acúmulo de reservas ele é progressivo, ou seja, quanto mais tempo passa, mais vai aumentando esse acúmulo de reservas. De forma que o valor que é pago no total, 308 mil, ele empata, ou seja, esse cliente conseguiria resgatar o mesmo valor que ele fez de aporte quando tiver 69 anos. Uma outra informação importante: esse tipo de seguro não constitui reserva nos 2 primeiros anos. Em todas as seguradoras que têm esse tipo de produto, os 24 primeiros pagamentos não formam reserva.
Além disso, se você para de pagar esse seguro antes, ou seja, você começou a fazer esse seguro com uma programação de fazer pagamentos durante 20 anos. Digamos que você, faltando 5 anos para encerrar os pagamentos, o contrato, você decide parar de pagar esse seguro. O que acontece? Aqui vai funcionar muito parecido como se fosse um distrato da compra de um imóvel numa construtora. O que acontece quando você faz um distrato na compra de um imóvel? Você recebe uma parte do valor que você pagou para a construtora. Então é muito parecido na analogia. Nesse caso aqui, o cliente pagou 231.600, ele receberia uma parte do capital que foi pago. Ou seja, nesse caso aqui, ele receberia um valor descontado, em torno de R$ 177.000. Então, ele não recebe o valor todo. Então, isso é importante frisar. Então, quanto mais tempo passa, mais o cliente tem direito a se aproximar do valor que ele pagou. Lembrando que nesse caso aqui, esse valor só empata quando tem mais de 20 anos, ou seja, depois de 29 anos do início dos pagamentos. Não é obrigado que seja igual, ou seja, não há uma coincidência. Nesse caso aqui, não quer dizer que quando tiver 20 anos ele vai ter 100%. Porém, nós estamos nos referindo aqui a uma hipótese de o cliente deixar de pagar antes do prazo, aos 15 anos. E aí o valor proporcionalmente é menor. Observe também que se o cliente deixa de pagar aos 15 anos, ou seja, antes dos 20 anos, ele deixa de ter uma cobertura de R$ 500.000. Ele tende a buscar a seguradora para ver quais são as opções. Ele vai conversar com você, com o corretor de seguros que vendeu. Então, se na verdade ele fez o contrato inicialmente e se tivesse pago os 20 anos, ele ficaria com a cobertura vitalícia de 500 mil, que é o contrato inicial. Ele saldou até 15 anos R$ 395.000. Ou seja, ele pode parar de pagar até aqui e ficar com uma cobertura vitalícia de 395 mil. Mas observe que isso é vantajoso, porque embora ele tenha pago uma parte do valor programado inicialmente, ele deixa para a família uma cobertura maior do que os valores efetivamente pagos. Então, o que é interessante nesse tipo de seguro, além da informação do valor ser resgatável, é que em determinado momento ele pode parar de pagar e o valor que fica, mesmo assim, de cobertura vitalícia é maior do que as contribuições que o cliente já pagou. Então funciona muito parecido com a compra de um imóvel para deixar para a família com desconto. Sendo que aqui não há taxas de manutenção de imóvel, nem impostos, IPTU. Então é um instrumento também de compra de herança. A outra opção, quando você deixa de pagar antes do prazo contratado inicialmente, é você manter a mesma cobertura de 500 mil por um prazo finito, ou seja, não é mais vitalício. Você vai ter 500 mil e não essa cobertura saldada, cobertura inicialmente contratada, porém por um prazo limitado a mais 32 anos. Mas veja bem, nesse caso aqui, o cliente tem 55 anos, com mais 32 dá 87 anos, o que é um prazo razoável. Então, nesse caso, se ele ficar até os 20 anos pagando, ele tem então que aos
308 mil pagos e deixa 500 mil de capital segurado de forma vitalícia. Essas são as principais características desse tipo de seguro. Vamos dar uma revisada, lembrando que se ele parar de pagar antes do tempo, ele pagou menos, mas mesmo assim deixa uma cobertura maior para a família do que o valor pago. E além disso, pode, se pagar até os 20 anos, ele consegue resgatar após determinado período, ou seja, com mais 9 anos de espera, ele consegue alcançar aqui para resgate um valor semelhante ao total de aportes realizados. Nesse caso aqui, obviamente, se ele fizer o resgate, a partir desse ponto, ele deixa de ter o seguro. Ou seja, funciona como se a seguradora recomprasse o imóvel do cliente na comparação. Então, o cliente não tem mais o imóvel, não tem mais a cobertura, não tem mais o seguro. Isso acontece, essa desistência de ter o seguro, essa opção, essa decisão de resgatar o valor, acontece se todos os beneficiários do cliente já têm patrimônio constituído e já têm capital suficiente para bancar um inventário, né, em caso de falecimento do segurado, ou em caso de necessidade extrema do recurso. Mas observe que a decisão de sacar o valor, de resgatar o valor de 310 mil, é uma decisão que beneficia o segurado em 310 mil, mas se ele optasse por não resgatar o valor, ele deixaria mais dinheiro para a família, 500 mil reais. Então, é uma decisão que deixa menos dinheiro para a família, mas o segurado usufrui do dinheiro em vida. Porém, o cliente deve ficar consciente de que se fizer o resgate não vai mais ter a cobertura do seguro para os familiares. Agora, alguns detalhes importantes a considerar na hora de tratar desse produto com o cliente. Nós cotamos esse seguro com o cliente tendo a data de nascimento 1 de janeiro de 1980. E esse valor deu aqui R$ 1.291. Agora, e se esse cliente tivesse uma data de nascimento mais antiga? Ou seja, se esse cliente fosse 5 anos mais velho, a mesma cobertura daria mais cara. Isso é importante para você, como profissional, ter a consciência de que quanto mais velho o cliente faz esse produto, mais caro ele fica. Aqui nós só mudamos na simulação a data de nascimento do cliente, com o mesmo perfil de risco, mesma profissão, não fumante, mudamos apenas aqui a data de nascimento. Então isso ficou mais caro, deixou o seguro mais caro. Se o cliente, por outro lado, fosse mais jovem, ou seja, se tivesse nascido em 1985, se fosse um cliente de 35 anos de idade hoje, ao invés de 40 ou 45, ele teria um prêmio a pagar durante 20 anos de R$ 1.135. Ou seja, isso mostra que quanto mais jovem o cliente faz o seguro, mais barato fica. Mostrando graficamente que o cliente que faz dos 35 anos em diante, ele paga durante 20 anos um valor mais baixo. Se ele faz esse produto dos 40 anos em diante, ele faz um valor intermediário. E se ele faz dos 45 anos em diante, ele faz um valor mais alto. Durante um curso, compartilhando com você uma experiência que eu tive, eu dei aula para um aluno de 23 anos de idade que entendeu isso. Era uma turma com mais ou menos 15 pessoas. Quando ele entendeu que ele iria fazer esse produto aos 30 e poucos anos, quando ele fosse voltar de uma residência médica, ele convenceu os pais de que seria interessante ele fazer logo dos 23 aos 43 anos. Ficou muito mais barato por aqui. Então,
é importante que o cliente entenda isso para que ele mesmo decida fazer cedo, porque é uma economia muito grande, já que esse seguro precisa ser feito para que haja uma cobertura que fique válida até os 100 anos de idade, para que ele consiga custear, deixar o custeio de inventário garantido por seus beneficiários. É inteligente fazer isso o quanto antes, mesmo antes de ter filhos, porque convenhamos, quando o cliente for ter filhos, ele já vai ter outros custos, ele vai ter até mesmo às vezes uma dificuldade maior de pagamento do próprio seguro. Então é inteligente fazer isso mais cedo. Quanto mais jovem fizer, mais barato fica e mais fácil de pagar, porque tem menos custos ainda não nasceram os filhos. Então é importante argumentar dessa forma. E olha a economia que traz fazer antes. Então observe que nesse caso, se o cliente tivesse feito 5 anos antes, ele teria pago bem menos, R$ 272 mil, uma economia aqui de mais de R$ 35 mil. Então se o cliente pode fazer hoje aos 40 anos, por que ele vai esperar para fazer aos 45 anos e pagar mais de R$ 40 mil mais caro? Então ter essa noção é importante para evitar que o adiamento da decisão a cada ano faça com que o custo do produto fique mais caro, contratando a uma idade superior. Então nesse caso, nós fizemos uma simulação com pagamentos por 20 anos. O valor ficou 1.291. Esse produto, no entanto, é um produto flexível. Você pode fazer em 20 anos a quitação, ou em 30 anos, ou até os 60 anos, enfim, tem vários formatos de pagamento. Então aqui nós fizemos uma simulação para estender mais esse prazo de quitação para 30 anos. E observe como ficou o valor, ficou mais em conta, praticamente R$ 982, embora o valor final possa ter ficado um pouco superior. O principal aqui é você colocar o cliente dentro de um bom produto que tem essas características de constituir um valor saudado interessante, em que o cliente vai fazer um pagamento que em determinado ponto ele pode interromper os pagamentos. Por exemplo, ele está aqui pagando durante 30 anos um produto de grande qualidade, que é esse seguro. E aqui mostra a tabela de pagamentos. Digamos que esse cliente faça os pagamentos todos, nesse caso aqui, durante 30 anos, no mesmo raciocínio da tabela anterior, ele vai desembolsar aqui os R$ 352 mil. Esse cliente paga até os 70 anos os R$ 352 mil e tem a cobertura de R$ 500 mil saldada de forma vitalícia. E aí você vai interpretar essa tabela novamente. E você vai ver o seguinte, que se ele decidir resgatar, ele consegue resgatar o valor a partir dos 75 anos de idade. Se ele para de pagar isso a partir, por exemplo, dos 60 anos de idade, ele já terá pago R$ 234 mil. E aqui ele vai ter 3 opções. É sempre bom colocar para o cliente as 3 opções. Uma das opções, ele interrompe os pagamentos e resgata o valor. Resgata aqui praticamente 75% do valor. Que aí ele deixa de ter o seguro, e é como se fosse aquele distrato do apartamento que eu falei. A segunda opção é, paguei R$ 234 mil, mas tenho, de forma vitalícia, R$ 370 mil de cobertura para deixar para a família. Ou, terceira, paguei R$ 234 mil, mas tem uma cobertura de R$ 500 mil por mais 24 anos. A que eu gosto particularmente é pensar que se eu parar de pagar aqui R$ 234 mil, eu tenho uma cobertura de 370 para deixar para a família de forma vitalícia, ou seja, maior do que a que foi paga. Nesse raciocínio aqui, eu gosto desse produto, porque se você observar, praticamente a partir do 6º ano de pagamento, você já tem um valor saldado maior do que o valor pago.
Então é uma tranquilidade muito grande, ao meu ver, saber que quando você interrompe os pagamentos a partir do sexto ano, que até o quinto não, ó. Quando você para de pagar no quinto ano, você deixa a cobertura menor ainda. Mas a partir do sexto ano, você já deixa um valor pago, um valor saldado, desculpa, cobertura vitalícia maior do que o valor pago. Então é essa a principal razão, ao meu ver, da qualidade desse produto, mais do que a própria característica de ele ser resgatável. Então é um produto muito interessante. O principal apelo desse produto é o fato de você ter algo que vai ser válido como seguro aos seus 90 anos de idade, porque, convenhamos, como é que você vai ter um seguro válido aos 90 anos de idade no outro tipo de seguro, que é o temporário, que só vale enquanto você paga? Esse seguro aqui, pessoal, ele não aumenta de prêmio, o preço não aumenta a cada ano. É insustentável pagar um seguro que aumenta a cada ano, a partir dos seus 30, 40 anos, e segurar esse pagamento até os seus 80, 90, 100 anos. Até porque os seguros, eles nem podem, eles nem valem, eles nem serão renovados até aquela época. Quando você desenvolver uma hipertensão, diabetes, a seguradora nem vai te aceitar mais. A sua idade alta, elevada, constitui um risco tão grande que o outro tipo de seguros nem vai ser renovado naquela idade. Então, a única forma de você ter um seguro válido na idade mais avançada é esse seguro aqui. Então, é uma forma de você entrar em um tipo de seguro que vai te garantir estar segurado na idade bem avançada. É o único tipo de seguro que vai te permitir ter um seguro aos 95 anos, 90 anos, 85 anos. Eu espero que tenha ficado claro. Então você precisa entrar enquanto é jovem, porque a avaliação médica é feita enquanto você está jovem. Você faz os exames médicos enquanto você está jovem. E você entra em um sistema de seguros que te aceita enquanto você pode entrar. E uma vez que você tenha parado de pagar, seja durante ou seja após o prazo pactuado, você fica com uma cobertura vitalícia após esses pagamentos. Você não precisa ficar pagando esse seguro para ele ficar valendo. Uma vez que você interrompeu os pagamentos, mesmo assim a cobertura fica válida. Então espero que tenha ficado claro essa característica do seguro vitalício valer mesmo após o encerramento dos pagamentos. Então aí está, a partir do sexto ano, esse seguro tem um valor saldado maior do que o valor pago. E aí mostrando novamente os acúmulos de reserva quando empata a partir dos 75 anos e o cliente aqui pagou até os 70. Nesse seguro especificamente, vamos supor que, para efeito do nosso exemplo, o cliente contratou esse seguro de 30 anos porque foi o que ele escolheu para o bolso dele. E aqui estou mostrando para você que é profissional alguns opcionais adicionais que foram colocados, que é a dispensa de prêmio em caso de invalidez permanente, ou seja, se o cliente ficar inválido, ele não precisa mais pagar o valor do seguro, ok? E a antecipação parcial do capital segurado para a cobertura de morte em caso de doença terminal. Então, se tiver doença terminal, ele recebe a antecipação parcial do capital segurado. São valores pequenos de prêmio a pagar por mês, com coberturas extremamente válidas. Nós acreditamos que seja interessante colocar isso na hora de fazer o preenchimento da proposta. E esse seguro aqui, ele tem também a DIH, que é diferente do DIT. São diárias de internação hospitalar. Ou seja, se o cliente fica internado, ele recebe aqui, a partir de uma franquia que pode ser de 5, 7 ou 15 dias, por cada dia internado, o valor que você coloca, que pode ser de
geralmente de 500 a 1.500 reais. Então, nesse caso eu coloquei R$ 1.000, e se o cliente ficar, por exemplo, 5 dias internado, 7 dias, 10 dias internado, ele recebe o valor desses dias. E aí nós colocamos isso também, deixando claro que é diferente do DIT, porque o DIT, se o cliente estiver em sua casa por 20 dias, um mês, ele não precisa estar internado para receber. Aqui é só se o cliente estiver internado. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, esse seguro ficou de R$ 1.009. Vai ser o seguro que nós vamos colocar para esse cliente no nosso estudo, na nossa aula, na confecção da prescrição do seguro desse cliente em particular. Então, aqui está. Vamos interromper essa aula aqui. Morte seguro vitalício ficou uma cotação de R$ 1.009,45 para essa cobertura vitalícia de R$ 500 mil. Vamos interromper e na próxima aula nós vamos ver essas outras coberturas aqui, que vai ser uma outra aula, outra abordagem.